Olá, seja bem-vindo ao segundo módulo do nosso curso de Matemática para Agronomia. Hoje nós vamos falar sobre frações, porcentagem, potenciação e raízes. No caso das frações, mais importante do que a gente divagar sobre diferentes tipos de frações é treinar e colocar em prática as principais operações envolvendo frações. A mais simples delas é a multiplicação ou produto entre frações. Aqui a gente tem um exemplo de uma fração a sobre b multiplicado por outra fração c sobre d. Nesse caso, basta a gente multiplicar os numeradores e dividir pelo produto dos denominadores. Quando eu divido uma fração por outra, o que eu vou fazer é repetir a primeira fração, a que está no numerador, e multiplicar pelo inverso, a que está no denominador. Então, C passa para o denominador e o D passa para o numerador. A soma de frações é feita a partir do cálculo do mínimo múltiplo comum. Esse mínimo múltiplo comum, o MMC, ele vai ser dividido pelo denominador da primeira fração, multiplicado pelo numerador dessa primeira fração. Isso daqui vai ser somado a o MMC dividido pelo denominador da segunda fração vezes o numerador da segunda fração. Isso daqui pode ser simplificado ou resumido escrevendo da seguinte maneira: a soma das frações dividida e multiplicada pelo MMC. Como eu estou multiplicando pelo mesmo valor que estou dividindo, esse valor da fração não é alterado, mas isso vai fazer com que eu tenha um mesmo denominador em ambas as frações e possa proceder com a soma. No caso da subtração, eu tenho a mesma forma de proceder e da mesma maneira eu também posso simplesmente multiplicar e dividir pelo mesmo valor. Um exemplo para a gente poder colocar isso em prática é esse dado aqui embaixo. Então, 2/3 mais 1/2. Nesse caso eu tenho um MMC de 6. Quando eu multiplico e divido por esse mesmo MMC, o que eu vou ter então é o seguinte: 6 vezes 2, 12, dividido por 3, 4. 6 vezes 1, 6, dividido por 2, 3. E aqui embaixo eu vou ter, como eu estou dividindo tudo isso daqui por 6, esse 6 aqui vai aparecer no denominador de ambas as frações. Agora que eu tenho um denominador em comum, eu posso proceder com a soma. 4 menos 3 igual a 7, resposta 7/6. No caso da porcentagem, a gente sabe por definição que ela surge da divisão entre dois números. No caso aqui do exemplo, a gente tem 50 dividido por 80 igual a 0,625. Quando eu ando essa vírgula duas casas para a direita, isso equivale a estar dividindo por 100. E ao dividir por 100, é a mesma coisa de eu escrever esse valor do numerador em percentual. Então, 62,5%. Além disso, ou talvez o que gera mais confusão entre os alunos, é o cálculo de aumentos e reduções percentuais. Como é que é calculado o aumento percentual? Bom, se eu digo que um valor A aumentou, ou seja, eu vou somar com alguma coisa, aumentou x%, é x% de quem? X% do próprio valor. Então, a fórmula mais detalhada seria essa daqui. Esse A aqui eu posso colocar ele em evidência. A vezes 1 vai me dar esse A aqui, mais x%, que é justamente o que a gente tem aqui. Então, da mesma forma que a gente faz a soma percentual, eu também tenho a redução percentual, que vai mudar simplesmente esse símbolo dentro do parênteses. No caso da potenciação e raízes, o que é que acontece? Bom, a gente tem que primeiro considerar algumas particularidades, Quais são os possíveis valores de n e o que seria esse n? Quem já consultou a apostila que está disponível na biblioteca
viu que toda potenciação é composta por uma base, A, que está sendo elevada a um expoente n. Esse valor de n ele pode assumir diferentes, essa variável n ela pode assumir diferentes valores. Menos 1, menos 2, 0, 1, 2 e assim por diante. O primeiro caso que a gente vai considerar aqui é o de n pertencente ao conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, 0, 1, 2, etc. Começando primeiro pelo 2, como é que a gente calcula A sobre n? A gente multiplica A por ele mesmo n vezes. Quando n é igual a 1, eu simplesmente repito, né? Eu tenho simplesmente o mesmo valor de A. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Eu posso também ter esse número, a base, elevado a 0. E aí, nesse caso, simplesmente, isso vai ser igual a 1. Então, todo número elevado a 0 igual a 1. O meu n ele também pode pertencer ao conjunto dos números inteiros negativos não nulos, certo? Então, esse menos aqui para indicar que são números negativos e o asterisco para dizer que são números não nulos, ou seja, tirando 0. E aqui, nesse caso, então, a gente vai ter a elevado a menos n. Esse menos aqui significa que, na verdade, eu tenho que inverter esse valor aqui. Então, em vez de a elevado a n, isso daqui é a mesma coisa de 1 sobre a elevado a n. E aí, para fazer o cálculo, então, eu vou multiplicar esse 1 sobre a com ele mesmo n vezes. O n também pode ser pertencente ao conjunto dos números fracionários. E aqui eu coloquei esse asterisco, para indicar que ele não pode ser 0. Mas, então, quem seriam esses meus valores, esses números que estão dentro do conjunto fracionário? Então, eu tenho n igual a p sobre q. Isso significa que meu a, na verdade, é elevado a uma fração, p sobre q, que equivale a uma raiz. Então, toda potenciação em que o n é um número fracionário, a gente tem uma raiz. Nesse caso aqui, o que é que acontece? O número que está no numerador dessa raiz, ele vai estar continua sendo elevado, continua sendo expoente da base. E o número que está no denominador, no caso aqui esse q, ele vai então ser a raiz que vai ser extraída. Algumas operações básicas para a gente concluir, envolvendo potenciação e raízes, são essas. Então, quando eu tenho a mesma base, no caso aqui A e A, só que elas estão elevadas a expoentes diferentes, o que eu vou fazer então é repito a base e somo os expoentes. Por exemplo, A elevado a 1 vezes A elevado a 2. Isso vai me dar A elevado a 1 mais 2, ou seja, A elevado a 3. No caso da divisão, vai ser algo semelhante, só que, como eu estou tratando agora de divisão e não multiplicação, em vez de somar, eu subtraio os expoentes. Vamos pegar aqui então como exemplo, A elevado ao quadrado e A elevado a 3. Então, o primeiro está ao quadrado, então seria A elevado a 2 menos 3. Resultaria em A elevado a menos 1. Eu posso ter também A elevado a x e tudo isso elevado a y. Isso equivale a repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, x vezes y. Isso daqui está sendo elevado a A está sendo elevado a esse produto. Quando eu tenho duas bases diferentes, mas o mesmo expoente, isso corresponde a escrever A vezes B, ou seja, a multiplicação das bases. Portanto, então, eu vou ficar com o produto das bases elevado a esse expoente em comum. Eu posso também ter a divisão de valores, de potências, cuja base é diferente, mas o expoente é o mesmo. E aí aqui eu tenho, então, analogamente, eu vou dividir essas bases, A dividido por B, e essa divisão eu levo a x, que é o expoente em comum.